Olá, irmãos. Que alegria poder falar com vocês mais uma vez, embora remotamente, mas temos o privilégio de conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu queria ler um texto bíblico que está em Lucas capítulo 12. Se você estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Lucas 12, a partir do verso 22. A Bíblia diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Os especialistas estão dizendo que este mês de março talvez seja o mês mais difícil dos últimos anos. A pandemia está se alastrando, a contaminação está crescendo e, infelizmente, a gente está vendo pessoas queridas nossas, conhecidas, amigos, parentes, perdendo a vida para esta terrível doença. Outros estão internados, nós temos hoje pessoas nossas internadas, pessoas que estão lutando contra esse vírus e nós estamos ferventemente orando por elas, clamando a Deus por essas pessoas e Deus fará o melhor. Em toda esta pandemia, o que alguns chamam de segunda onda, é muito discutível essa expressão, fica uma grande pergunta para nós todos: e daí? E daí não no sentido pejorativo, e daí não no sentido desprezível da palavra, e daí num sentido sério. E daí o que aprendemos com essas coisas todas e como é que a nossa vida pode e deve mudar para melhor. Infelizmente, eu particularmente não creio que o mundo vá melhorar muito depois desta pandemia, depois de todo esse susto, esse medo, essa ansiedade, esse desespero pelo qual estamos passando. Mas, como cristãos, deveríamos aprender algumas coisas disso tudo. E o que Jesus falou aqui sobre o valor da vida, me parece que é uma das coisas mais importantes que podemos extrair desse contexto que estamos vivendo a duras penas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que as coisas não duram, mas os relacionamentos sim. Ou seja, pessoas são mais importantes, ou pelo menos deveriam ser, do que as coisas. Um dia desses, ouvi o depoimento de uma psicóloga que trabalha com pessoas em hospitais, e especialmente em hospitais, em situações de pessoas que estão, digamos assim, lutando contra o Covid e que têm suas dificuldades e que daqui a pouco passam por uma intubação, vão para uma UTI. E ela deu um depoimento muito interessante que me chamou a atenção. Ela disse que há algumas coisas que as pessoas que estão numa situação assim sempre fazem. Quando elas vão, por exemplo, para uma UTI, é claro que você vai à UTI, não quer dizer que você vai morrer, mas existe essa possibilidade. E então, ao ir para a UTI, as pessoas, geralmente, ela diz em quase todos os casos, elas pedem para ter um telefonema ou uma videochamada com os familiares e elas seguem uma sequência. Primeiro, elas pedem perdão. Elas pedem desculpas para os seus familiares ou para um familiar em específico. Como se estivesse se despedindo, elas pedem perdão. Me perdoe. A segunda coisa que elas fazem, elas dizem: eu te amo. Isso me chamou a atenção porque nós geralmente demoramos para fazer estas coisas. Nós somos resistentes a elas. Quantas vezes nós ofendemos uma pessoa próxima de nós, da nossa família?
do nosso convívio. E nós temos dificuldade para pedir desculpa, para pedir perdão. E isto vai deteriorando, isto vai estragando os relacionamentos, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos, não importa. Por que na hora que você sente, de fato, o cheiro de algo triste que pode lhe acontecer, você agora pede perdão? Não deveria ser assim? Essa é uma lição que eu arranco desta crise, dessa dor, isso para nós todos está sendo muito dolorido, é de que o perdão não é alguma coisa que deve ser dado apenas nos momentos de romantismo. Mas o perdão deve ser uma decisão, deve ser uma opção nossa para podermos conviver bem neste mundo e finalmente irmos para o céu também. Uma outra coisa que essa enfermeira ou essa psicóloga falou e que me chamou bastante atenção foi a questão do eu te amo. Nós temos dificuldade para expressar nossos sentimentos. O egoísmo faz parte de nós. E dizer a alguém que eu te amo, eu o amo, eu a amo, parece ser uma coisa muito difícil para um ser humano pecador, limitado e egoísta como nós somos. Mas é muito importante isso faz bem para nós e faz bem para as pessoas, expressar, exprimir nossos sentimentos. Então, as coisas, elas não duram. Ninguém, nesta hora, lembra-se do que tem, mas lembra-se do que é. Lembra-se de que ele precisa viver bem com as pessoas. As coisas não duram, os relacionamentos, sim. Não é? Jesus nos lembra que as pessoas são mais importantes que as posses, que a vida é mais importante do que tudo o que temos. Nessa terra onde as pessoas estão mais ligadas nas compras, estão mais ligadas nas dívidas, estão mais ligadas nas roupas, nos calçados, nos automóveis, Cristo está nos dizendo, esteja em guarda contra todos os tipos de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Por outro lado, há algo mais que nós retiramos desse momento duro de crise e aprendemos com eles. É que nós estamos todos na mesma situação. Talvez a maioria de nós não está num hospital, mas nós temos um amigo, nós temos um conhecido, nós temos um parente, nós temos um irmão que está lá. Então, de alguma forma, nós estamos unidos. E aí vem uma grande questão. Por que não nos unimos sempre? Por que não somos solidários sempre? Por que não oramos mais uns pelos outros sempre? Por que não ajudamos os outros sempre? Esta é uma realidade que a vida está nos impondo. E que isto sirva de lição para que a gente continue fazendo boas obras, amando, ajudando, orando uns pelos outros, clamando. Quando a vida está normal, às vezes a gente está mais pensando em fofocas, pensando em como é que os outros estão vivendo, para colocar defeitos, fazendo observações sobre a vida dos outros. Quando a vida está numa situação como essa que estamos vivendo, de grande expectativa, nós mudamos o nosso conceito, o nosso estilo, nós mudamos, e isto é bom, isto é bom. Devemos nos amar uns aos outros. Aliás, Jesus disse que a característica do seu povo deveria ser o amor. Ele disse lá em João 13, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a hora de exercer amor, mas esta é a hora de continuar exercendo o amor que temos que ter uns pelos outros. E, finalmente, eu procurei fazer uma meditação curta hoje com você, é que nós estamos aprendendo ou confirmando aquilo que nós já criamos na teoria e a prática está nos ensinando. É que esse mundo aqui não vai longe. É que esse mundo aqui não funciona, na verdade. Ele está estragado pelo pecado. Tudo que estamos vendo é fruto do pecado, da deterioração da raça humana,
que, como ele trouxe dor, doença, morte, sofrimento e tudo o que você possa imaginar de ruim aqui. Deus não é culpado por essas coisas. Nós vivemos num mundo infectado pelo vírus do pecado. Então, o texto de Romanos 8, nos versos 19 a 22, diz que toda a criação está gemendo como dores de parto. Eu gosto dessa expressão e eu penso sobre ela também. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que a criação, que esse planeta que nós vivemos, está gemendo com dores de parto. Ou seja, as dores de parto sempre ocorrem antes de um novo nascimento. Durante as dores do parto, a mãe se concentra no resultado final, o momento em que ela vai segurar em seus braços um lindo bebê. Ela sabe que as dores de parto não duram para sempre. Na verdade, quanto mais intensas as dores que ela está passando, mais perto está o parto, mais perto está a criança de nascer. E eu faço uma comparação com esse mundo. Nosso mundo está passando por uma onda de dores de parto atualmente. Vivemos dias difíceis. Não cabe a mim declarar qual é o dia que o Senhor virá, mas nós sabemos que tudo o que está acontecendo é o começo do fim e o começo de novos começos que o Senhor quer implantar aqui nesse mundo, sem dor, sem pecado. As calamidades, as catástrofes, as epidemias, as pandemias devem ocorrer, no dizer de Jesus, antes do nascimento de um novo mundo. Ele falou da frequência de desastres e então ele disse: vejam, não vos assusteis. Ou seja, não devemos nos apavorar. Não devemos permitir que a ansiedade tome conta de nós, porque as dores do parto que hoje vivemos, que o mundo está vivendo, são o prenúncio do nascimento de um novo mundo onde habita a justiça. Ou seja, Jesus prometeu que coisas ruins iriam acontecer antes de ele voltar, mas ele voltaria. Elas não ocorreriam para sempre. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu queria terminar a mensagem de hoje lembrando a vocês de um texto bíblico para finalizar, que é Gênesis 6, verso 8. O texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para este mundo de pecado, para esse mundo que na época sentia as dores de parto que está sentindo hoje, a presente ordem má de coisas nesse planeta, e Deus disse: eu olhei para Noé e eu gostei dele. Eu achei graça nele e eu vou cuidar dele. E aí eu fico pensando na situação de Noé, na resposta de Noé ao chamado de Deus. A Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. Esta é a hora de fazermos como Noé. Deus olha para você e para mim e Deus acha graça em nós. Dispensa sua graça a nós, para que enfrentemos esse tempo com fé, com coragem, com determinação, que aprendamos nesse tempo e que andemos para frente, porque as dores do parto logo passarão, o dilúvio logo passará, e nós veremos o arco-íris de Deus numa prova do seu amor, da sua presença, da sua graça na nossa vida. Sim, se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, busque-o para que Ele possa lhe abençoar a passar incólume, protegido nesses dias difíceis pelos quais estamos passando. Eu quero orar com você nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre você e sobre sua família. Querido Pai, na Tua presença estamos mais uma vez. Aqui está o Teu povo, aqui estão dezenas, centenas de pessoas que estão nos vendo nesta hora. Todos nós, Senhor, estamos sendo atingidos por esta pandemia de uma forma ou de outra, seja no aspecto econômico, seja no aspecto social, dos relacionamentos,
seja no aspecto de estarmos perdendo pessoas queridas, amadas por nós. Ó Deus, volve um olhar de ternura sobre cada pessoa nesta hora. Nessa hora, Senhor, nós oramos pelos doentes da Tua igreja, que o Senhor, como médico dos médicos, esteja ao lado dos leitos nesta hora, tocando, abençoando, sarando estas pessoas. Abençoa também, meu Deus, as famílias que aqui estão. São famílias que estão representadas nesta hora, que eles possam também, Senhor, ter a Tua bênção, que a angústia, que o desespero, que a ansiedade não tome conta deles, mas que eles possam crer que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas e que se estamos com o Senhor, se achamos graça diante do Senhor, o Senhor nos guiará, nos protegerá e nos levará seguros ao local que o Senhor quiser. Fica com cada família, com cada irmão, com cada irmã que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém.